Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você acha que o Luigi pode se tornar o novo John John? Eu não estou falando de estilo de jogo, de posição. Eu não estou falando de característica. Estou falando num sentido maior. Num sentido mais amplo. John John, que foi destaque recente no Campeonato Brasileiro de 2025 do Bragantino. Começou o Campeonato Paulista muito bem. Ontem, estou gravando na sexta-feira. Ontem, quinta-feira, destruiu o Corinthians, nosso rival. Acabou com o Corinthians em Bragança Paulista, com 2 gols. E pode, inclusive, render um bom dinheiro ao Palmeiras, caso a negociação com o Zenit da Rússia seja concretizada em 20 milhões de euros. O Palmeiras ficaria aí com uma porcentagem que equivale a 50 milhões de reais. Palmeiras, como todos sabem, ou se não sabem, tem como meta orçamentária em 2026 vender 400 milhões em jogadores, em negociações dos seus próprios ativos. É uma meta ousada, é uma meta que já falamos aqui no canal, inclusive, que é muito alta e que pode, inclusive, desvalorizar também os seus próprios ativos. Vocês acham que pode acontecer com o Luigi o que aconteceu com o John John? Do Palmeiras negociá-lo, emprestá-lo e ele se desenvolver em outro clube e nós olharmos para trás e pensarmos: será que cobramos demais? Será que nós, torcedores palmeirenses, temos paciência com a base? Ou será que nós ficamos desacostumados por conta de 2 fenômenos que surgiram recentemente e tiveram minutos, protagonismo? No caso do Endrick, título. No caso do Estevão também, né? Estava no grupo, campeão brasileiro, estreou no último jogo, na última rodada, contra o Cruzeiro no Mineirão. E também estava no grupo ali do Campeonato Paulista em 2024, o último título, inclusive, conquistado pelo Palmeiras contra o Santos. E aí eu fico pensando, será que nós temos paciência mesmo com a melhor base do Brasil? Será que ao invés de contratarmos apostas caras, como Facundo Torres, Mikael, Sousa, Emiliano Martinez, Giai, Jeff Té, será que a diretoria não errou em, ao invés de contratar esse tipo de jogador, apostar de verdade na base, dar minutos, dar confiança, minutagem e, claro, contar com a paciência, sobretudo, do torcedor palmeirense? O Luigi apagou as suas fotos nas redes sociais nessa sexta-feira, muitos dizendo que foi por conta da pressão que ele vem sofrendo, por conta, sobretudo, do gol que ele perdeu contra o Santos, já no apagar das luzes ali nos acréscimos na última quarta-feira. Tem sido debatido o nome dele nas redes sociais, muitos o chamando de bagre, dizendo que ele tem que ir para outro lugar, que ele tem que desistir do futebol. Será que a gente não está pegando pesado com um atleta revelado pelo Palmeiras, que foi destaque na base e que no profissional ainda não teve a margem, rodagem e minutagem para que a gente pudesse avaliá-lo melhor? Será que é assim que a base do Palmeiras será gerida? Surgiu a primeira oportunidade, faz uma grana e se desfaz o jogador. Olha o John John. O John John jogando muito no Red Bull Bragantino. E ontem, ao sair do campo, ele deu essa declaração aqui. Vamos ouvir. Cara, feliz. Foi um clube que me abriu as portas, o Red Bull Bragantino. No Palmeiras tive um pouco de sequência, mas era um momento que estava sem confiança e a gente se trata de Palmeiras. Então, é uma briga contra Rafael Veiga, contra grandes jogadores do Brasil. Mas, enfim, procurei ser feliz lá, procurei buscar o meu espaço. Não foi possível e vim aqui assumir essa responsabilidade e o clube me abriu as portas, me deu confiança, me estendeu a mão
e hoje eu posso tá sendo muito feliz aqui. Enfim, eu só tenho a agradecer o Red Bull. Cara, Ó, aí a palavra do John. E o perfil do Paulistão trouxe aqui um relato interessante também que eu quero compartilhar com vocês, que diz: a evolução de John. O Lendo do Jogo trouxe uma análise do camisa 10 do Red Bull Bragantino. John é um grande exemplo da importância de ter paciência no desenvolvimento de jovens jogadores. É algo que é tema central desse vídeo, é a reflexão que eu estou tentando fazer aqui junto com vocês aqui no meu canal. Jogadores criativos precisam ainda mais dessa margem para errar, equilibrando com o tempo suas tomadas de decisão e precisão. No Red Bull Bragantino, John encontrou o ambiente que precisava para finalizar esse amadurecimento. Hoje é um dos destaques, é um dos melhores em sua posição no futebol brasileiro. Cumprindo uma função cada vez mais rara no jogo, John é um 10 clássico. Tem liberdade para se movimentar pelo campo, recebe a bola em diferentes zonas e tem alta participação na definição das jogadas. E aí eles trazem aqui um mapa do John em como ele atua, né? Você vê que, obviamente, nos pontinhos mais vermelhos são os momentos errados do John no jogo, as ações aqui do jogo contra o Corinthians, e os pontos verdes, muito mais pontos verdes no campinho. Você vê que o John atua em quase todo o campo. É um 10 que percorre quase todo o campo. E que não foi aproveitado no Palmeiras. A gente critica muito o Abel Ferreira, mas aqui, não sei se vocês se lembram, o Abel deu uma declaração falando e enaltecendo o potencial que o John tinha. Vamos relembrar aqui. Eu sei que muita gente critica o Abel, eu também, mas ele tem um ponto aqui. Por exemplo, o John, que é um jogador que tem um potencial imenso. Eu não sei onde é que pode chegar este jogador se conseguir, para além daquilo que ele tem, um jogo de risco. É um jogador que dribla, é um jogador que assume risco, e para assumir risco vai falhar passes, mas eu digo-lhe, é para fazer isso, porque quando esses passes começarem a entrar, este vai ser um jogador que pode chegar aos melhores do mundo. Aqui tem os lances do John de ontem, e aí eu trago a reflexão para vocês. Será que o próprio Abel deu a minutagem, deu o tempo necessário, deu a confiança? Afinal de contas, uma realidade vale pontuar isso aqui. Uma coisa é você jogar no Palmeiras com a exigência de um Palmeiras protagonista que precisa estar disputando tudo, vencendo partidas, se classificando em mata-matas e dando resultado. E uma coisa é você ir para o Red Bull Bragantino, que tem uma torcida pequena, que tem outra exigência, que tem um perfil de comprar jovens do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e revender para o mercado europeu. É uma outra realidade, vale pontuar isso. Mas é assustador. O John saiu do Palmeiras com a torcida dando graças a Deus, o chamando de bagre, achando que ele não servia para nada, que ele era um lixo, que não prestava, que o Palmeiras tinha que se livrar o mais rápido possível. E o cara sempre demonstrou ter potencial, que precisava o quê? De confiança. Será que o Abel deu essa confiança para ele? Mesmo falando essa aspa que está aqui selecionada, que a gente reagiu. Mesmo o Abel falando essas palavras, que ele tem razão. Mas será que ele mesmo dá essa minutagem? Será que ele mesmo bota fé nos moleques de verdade para escalá-los? Eu tenho algumas dúvidas. O Abel sim trabalha com os meninos da base, sim deu oportunidades para muitos, sim utilizou vários. O Palmeiras utiliza sim a sua base. Mas será que o Palmeiras utiliza de uma forma que faça esses moleques se desenvolverem? Ou o Palmeiras não tem tanta paciência assim, tanta margem para esperar talvez um Luigi se desenvolver? Porque assim, qual é a diferença do Luigi pro Facundo Torres, que hoje está no elenco, pro Sousa, que está no elenco? Óbvio que Facundo e Sousa podem até se encaixar em outra posição ali do ataque, são jogadores mais de beirada. O Luigi é um segundo atacante de velocidade, de força. Mas, repito o que eu trouxe no início do vídeo. Será que não valia mais a pena o Palmeiras
usar mais a sua categoria de base, que é muito qualificado. O Luigi é destaque na categoria de base do Palmeiras desde 2017. Não é possível que ele não saiba jogar futebol. Eu imagino que ele saiba, mas subir, jogar no Palmeiras com uma exigência da torcida, talvez a mais exigente do Brasil, sem dúvida nenhuma. Aqui inventou o termo corneta, como diz o Mauro Betti. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E será que a gente tem de verdade paciência com a nossa base? Será que o Andrés Pereira vai ficar um mês aí fora? O Abel disse, Luiz Pacheco, Larson vão jogar. Eric Belé, Riquelme e Felipe vão ter oportunidades no Campeonato Paulista, que a gente falou. Mesmo com... Eu gravei vídeo aqui e sou fiel ao que eu disse. Sou fiel ao que eu disse. Eu falei aqui. Se tem um campeonato que dá para o Palmeiras dar rodagem e não correr riscos de não se classificar, de passar vergonha e tudo mais, é justamente o Campeonato Paulista. Dá mais minutagem, dá mais rodagem, dá mais confiança para esses moleques que são muito bons, que são destaque, que chamam a atenção do mundo. Afinal de contas, hoje o Palmeiras é muito requisitado, talvez a vitrine mais importante da América do Sul. Isso não sou eu que digo, é o João Paulo Sampaio. E será que nós, torcedores, essa é a reflexão, será que nós temos paciência de verdade com os nossos garotos? Será que nós bancamos de verdade a utilização maciça deles dentro do nosso elenco profissional? Será que daqui a pouco o Luiz Pacheco falhar, que é normal, o Larson falhar, que é normal, a gente já não vai taxar, esse aí é bagre, tem que vender. Tem que fazer dinheiro para trazer o Arias, para trazer o Almada. É óbvio que o Palmeiras precisa de jogadores prontos, jogadores que resolvam partidas e que não pode colocar essa responsabilidade em cima dos garotos. Porém, se nós queremos, talvez, lá na frente ou ali na frente, num espaço de médio a longo prazo, vender esses garotos e fazer um bom dinheiro, será que não seria melhor utilizá-los com mais frequência, com mais confiança e mais rodagem dentro do elenco profissional para que eles apareçam? Para que eles sejam talvez a segunda opção do técnico Abel Ferreira, tenha um titular, um jogador experiente, pronto, e o reserva seja um garoto que se desenvolva, que aprenda junto com esse jogador experiente, que aprenda junto com as referências e lideranças do elenco. Será que esse não é o caminho? Mas me parece que a diretoria do Palmeiras olha para sua base como uma commodity. Precisamos de dinheiro. Benedetti, Alan, Luigi. Aqui a gente consegue fazer pelo menos 150 milhões de reais. Já ficamos perto da nossa meta. Ou consegue fazer até mais, né? Só o Alan vai render, segundo o noticiário, né? A proposta que parece que o Napoli subiu aí para 35 milhões de euros. Pode girar em torno de 220 milhões de reais. Fica difícil segurar. Mas será também que o Alan não pode ter um pouquinho mais de minutos, de protagonismo no Palmeiras, de brilhar mais, de ser mais referência como ele já é nesse time? A referência técnica do drible hoje nesse elenco do Palmeiras, no time que está se formando titular, que a gente olha hoje no campo, o Alan é o ponto de desequilíbrio. É o drible. É o irreverente, é o cara que pode fazer alguma coisa que fuja do normal, do burocrático, que é dominar e tocar. Será que não vale mais a pena segurá-lo até o meio do ano, para que ele possa nesse Campeonato Paulista talvez se desenvolver mais, brilhar mais, aparecer em clássicos, marcar mais gols importantes, se valorizar mais, para que lá no meio do ano, no final do ano, o Palmeiras segure, mantenha ele e receba uma proposta ainda mais alta por ele? São questionamentos. É muito bonito no papel a gente olhar lá, o Palmeiras utilizou 90% da sua categoria de base. Mas ao mesmo tempo, tanto a torcida quanto o clube, principalmente, parece que não dá o tempo necessário para que esses jovens muito promissores e com muito potencial tenham o seu devido tempo de maturação. O Luigi tem 19 anos.
tem 19 anos. Eu já cornetei o Luigi, eu já cornetei o John, eu já cornetei muitos jogadores, o próprio Benedetti. Mas é aquilo, entre ter um Jeff Té, entre ter um Facundo, entre ter um Sousa, um Emiliano Martinez, um Mikael, um Kelvin, um Giai, eu prefiro ter um Gilberto, eu prefiro ter um John, eu prefiro ter um Luigi, prefiro ter um Benedetti, prefiro ter um Arthur na lateral esquerda, um Coutinho no meio de campo, um Luiz Pacheco, um Larsson. Será que o clube acredita mesmo no potencial desses jogadores? Será que o clube dá essa confiança? Será que a comissão técnica do Abel Ferreira trabalha os jovens para que eles sejam utilizados e que o Palmeiras tenha ganho esportivo com eles? Eu tenho seríssimas dúvidas quanto a isso. No fim das contas, a discussão não é se o Luigi vai virar um craque, se a gente vai ver ele virar um craque. Talento nenhum nasce assim. É uma promessa, né? É uma promessa ainda, que precisa ser lapidada. O John seguiu outro caminho, não aguentou a pressão de jogar no Palmeiras e tá hoje apresentando um futebol brilhante, é um dos principais camisas 10 do futebol brasileiro, foi um dos principais 10 do Campeonato Brasileiro, liderou vários rankings de estatísticas. Como? Por quê? Tudo bem, foi para um time com menos pressão, mas ele desaprendeu de jogar bola no Palmeiras? Eu acho que não. Então, ficam esses questionamentos para hoje, uma reflexão que me pegou aqui hoje, lendo algumas coisas na rede social, e eu quis externá-las aqui com vocês. E claro, ampliar o debate. Peço para que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Claro, com respeito, com educação. Pode discordar de mim. Numa boa, a gente debate. E é isso, justamente esse é o ponto. Será que o Palmeiras hoje dá o tempo necessário para os seus jovens, para a sua melhor base do Brasil se desenvolver no time profissional? Ou o Palmeiras olha apenas os moleques como um cifrão para bater a sua meta orçamentária e aí comprar Facundos, Sousas, Emilianos, Micaéis e Jeff Tess caros, que aí impossibilitam o Palmeiras hoje de fazer investimentos em jogadores mais prontos, em ter dificuldade, como está tendo no mercado, de trazer um Arias, de trazer um Almada, de chegar a um número para trazer um Nino. Talvez se esses movimentos no ano passado fossem feitos em jogadores prontos, mas não. O Palmeiras pagou caro por jogadores que ainda precisam se desenvolver, tendo uma das melhores categorias de base do Brasil. Não faz sentido para mim. Faz sentido para você? Quero saber sua opinião, comenta aí embaixo. Não se esquece do like, do hype, e a gente vai se falando. Um grande abraço, e amanhã tem vídeo aqui pós-jogo de Mirassol e Palmeiras. Tamo junto. Valeu, e avante palestra, sempre.